Vamos lá, família, vamos começar aqui com mais um videozinho, um vídeo aqui do canal do Linkzinho, falando sobre Orochimaru, o vilão abandonado de Naruto. Quem é que não foi abandonado de Naruto? Essa é a minha pergunta. Enfim, só pedindo no início do vídeo para deixar o like, se inscrever, dar aquela fortalecida, e simbora então, sem muita enrolação. 3, 2, 1... Peraí. Um dos vilões mais maneiros da época da TV aberta dos animes. Um dos mais estilosos, por sinal. Um dos mais traumáticos e com certeza absoluta. O que tinha a trilha sonora mais pica. Orochimaru. Dizem as lendas que esse nome traz um monte de memórias para pessoas que assistiam Naruto clássico. Pô, trilha sonora da Katsuki também é braba, hein? Na sua época de SBT, de DVD, assim como a época dos Incas e dos Maias. Com certeza absoluta, esse é um dos nomes mais lembrados de Naruto, em geral, como uma história. Eu sou o Link, e eu tenho um canal de animes. E você se lembra desse personagemzinho sacana aqui? Podemos dizer com certeza absoluta aqui como qualquer... Cara, eu acho que o Orochimaru, ele era um tipo de personagem que eu queria que ele morresse como vilão. Tipo... Porque, cara, vai da temática, né, da obra, mas, cara, tem certos personagens que seriam legais eles só eles terem o final deles do jeito que era pra ter sido. Tipo, o Orochimaru foi derrotado lá na maneira merda, beleza. Mas deixava do jeito que tava, né? Mas precisava dele futuramente pra fazer outra coisa lá, mas... Aí já é outros 500, mas caraca... Qualquer história bastante grande de mangá, como Naruto em si, né, uma história com mais de 700 capítulos e também mais de 700 episódios. Apesar de nós termos alguns personagens bastante marcantes, muitos desses personagens como vilões em si são um tanto quanto esquecidos ao longo de mais de 700 episódios. Como Kakuzu e Hidan, por exemplo, que foram vilões legais, mas não são tão citados hoje em dia. Alguns outros personagens que foram passando ao longo da obra, mas não foram tão lembrados. Eles foram vilões de arco, né? Tipo, né, não significa que todo vilão que vai ter numa história vai ser totalmente memorável. Eles são vilões de arco, eles são memoráveis até certo ponto, mas não são aqueles vilões. Pô, o Orochimaru foi um vilão de arco, mas ele foi o arco dele, né? Ele tocou o terror, ele fez basicamente, tipo assim, ele quase que ele botou 2 vilas pra quase entrar em guerra, quase isso, tá ligado? Então, pô, é o Orochimaru. Assim, diferente esse. O Hidan e o Kakuzu mataram a Asuma, porra. Desta cobra aqui. É outro nível. Que provavelmente um dos maiores personagens que a gente já teve em Naruto. E era bizarro passar medo quando aparecia, com certeza, mano. É tipo assim, ele era muito diferente do que tudo que a gente tinha em Naruto até então, né? Ele era, tipo, a maneira de como ele agia era bizarra. O jeito de falar, a maneira de como ele interagia também com os personagens, aquele jeito meio ardiloso também. Então, sem contar, tipo, as tramóias dele... O plano em geral, cara, tipo, o Orochimaru ele tinha a presença também de vilão. Ele tinha, né? Ele tinha. Um dos mais lembrados, um dos maiores potenciais e um dos personagens que mais foi jogado fora na história. Pra você que tá assistindo esse vídeo aí, você acha... Tipo assim, pra mim o Orochimaru ele já cumpriu o seu papel. Só que o Kishimoto teve que trazer ele de volta pra ele cumprir outro papel. Pra mim esse foi o problema. Que o Orochimaru foi um personagem jogado fora? Porque eu acho. Eu sou o Link. Itachi gostava de humilhar ele. Vamos falar sobre como e o porquê o personagem do Orochimaru foi abandonado em Naruto. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal antes da gente começar. Senta aí e... Às vezes a gente esquece, mano, que... É porque tem aquele negócio, né? O Orochimaru, ele era um Sannin lendário, escaraba e tal. Beleza, mano. Mas, caraca, eu lembro... Eu acho que foi quando mesmo? Acho que foi no clássico mesmo dele falando sobre ele querer pegar o corpo do Itachi. Ele ficou mais forte do que eu, Caramba 4. Pô, hypando muito o Itachi, né? E vamos nessa. Eu lembro disso. Vem comigo. Tudo começa no arco do exame Chunin. Ele agora é pai de família. Esse arco traz memórias, viu? Essa daqui é basicamente... Pra mim, o Orochimaru era um vilão que não precisava, tipo, de construção pra humanizar o personagem. Pra mim, ele tinha que ter o fim de vilão, tá ligado? Tipo, ele tentou fazer o plano dele, a tramóia dele e falhou miseravelmente. Foi derrotado. Mas, bom... época onde o Orochimaru foi introduzido pra gente pela primeira vez. É questão de gosto. Naquela famosa e icônica cena de apresentação em que ele tava disfarçado como uma mulher ali da Vila da Chuva ou alguma coisa do tipo, interferindo com o exame do time da Naruto, Sasuke e a Sakura, e entrando em confronto direto com eles. Uma luta épica com o Sasuke que era de cagar nas calças simplesmente, e uma das melhores introduções de vilões que a gente já teve na época de Naruto clássico. O personagem Orochimaru era extremamente misterioso, com sua trilha, seu conceito, toda a relação de como ele invocava cobras, ele conseguia mudar de pele, se disfarçava de outras pessoas. No início, ele tinha aquela aparência um pouco mais feminina, né? Que, inclusive, mano, uma coisa muito engraçada é que você já... E no final também.
Pararam pra perceber que o Orochimaru, no começo da história, ele tava disfarçado como uma personagem da Vila da Chuva. Vocês já perceberam no fato de que ele nunca mais tira essa roupa na história inteira? Tipo, até os protagonistas que mudam um pouco de roupa, eles vão mudando ao longo da série, né? Eles mudam de blusa uma vez ou outra. O Orochimaru, ele pegou essa roupa aqui da Vila da Chuva e aparentemente ele gostou muito dessa roupa. Porque ele nunca mais tira. Mesmo quando ele muda de corpo, ele só não muda mais de roupa. Isso é meio aleatório, né? Enfim, todo o arco Ah, acho que virou do design do personagem, né? Tipo, é pra que mudar, né? inicial entre Orochimaru e Sasuke, a assustadora relação O Orochimaru era o Freeza de Naruto. entre esse personagem e a forma como o Naruto clássico destacava ele como uma das maiores ameaças na história do universo de Naruto. Por mais engraçado que pareça, já que em Naruto Shippuden a gente tem tipo o Pain que explode vilas com golpe e o Madara que joga meteoro nas pessoas, em Naruto clássico, o Orochimaru realmente soava como uma ameaça. Nós tínhamos vários personagens que já tinham sido definidos como personagens É porque define ameaça. Porque, tipo assim, em relação a só explodir e tacar meteoro, beleza. Mas ele é uma ameaça do nível dele, tá ligado? Tipo, seja de maneira ardilosa, manipulando pessoas, tramóias, planos, entre outras coisas. Tem vários níveis de ameaça, né? O Orochimaru era uma ameaça independente do que for. Pô, o cara, basicamente, quase botou 2 vilas pra cair na porrada sincera, mano. ali naquele universo, como por exemplo o Kakashi como um Jonin extremamente habilidoso e o próprio Sasuke, por exemplo, como um dos Genins mais fortes. Na luta contra o Sasuke, por exemplo, o Orochimaru parecia simplesmente brincar, enquanto o Sasuke tava se cagando de medo. Em episódios mais pra frente, vimos o Kakashi, por exemplo, tendo uma cena onde ele ameaçava matar o Orochimaru, só que ao mesmo tempo ele dava umas tremidas na base, enquanto o Orochimaru só dava uma risadinha e ia embora, como se soubesse que Kakashi não representava ameaça nenhuma pra ele. Mesmo os aliados do Orochimaru em toda a época do clássico tinham um certo cuidado pra falar com ele, porque parecia que nada era insubstituível pra aquele maluco. Mesmo personagens como Kabuto, por exemplo, que de vez em quando a gente viu o Kabuto metendo um pouco louco ali, falando de uma forma mais sarcástica, e a Orochimaru já vinha e tome uma ameaça de morte bem colocada aqui na sua cara, otário. E é claro que não apenas de ameaça vive um Era muito disso mesmo. vilão muito zica. Fora as cenas que demonstravam que ele era bastante forte, como por Depois o Kabuto tentou virar o Orochimaru 2.0 e falhou miseravelmente. exemplo, com Kakashi e Sasuke, que eu já tinha falado. Não contente com isso, o personagem tinha uma das lutas mais interessantes de Naruto clássico contra o terceiro Hokage, que, nossa, aquela luta boa. A coreografia da luta era zica, a luta inteira era zica, todo o conceito do Edo Tensei, por exemplo, era muito zica, né? Onde o Orochimaru era bastante cruel, ele literalmente pegava os 2 ninjas mais fortes da história e jogava pra matar um velho, que não tava nem se aguentando das pernas direito. O maluco era maligno mesmo, mano, tá doido. E ainda por cima, não contente de deixar o primeiro Cara, é engraçado parar pra pensar que o mundo de Naruto é um mundo muito novo, né? Tipo, o Sarutobi conheceu tanto o Hashirama e o Tobirama, que são os primeiros, e o segundo. Tá ligado? Tipo, ele tá no 4º Hokage aí, né? Tá indo pro 5º, tipo... O mundo de Naruto é um mundo muito novo ainda. Tipo, tem, sei lá, 100 anos, talvez. e o segundo Hokage quebrando o Hiruzen na porrada, o Orochimaru não tava nem aí, mano. O mundo Ele ia ninja, pra no cima caso. também, deixava 3 contra 1, dane-se. Luta justa é coisa de anime de torneio, aqui é porrada e violência. Fora o fato de que ele mata o terceiro Hokage. E toda a ideia do personagem em si tem isso era muito também. gostado pelo público em geral, né? Nós tínhamos flashbacks e falas do próprio personagem que nos falavam um pouco sobre seus ideais, e quão simples, na realidade, ele acabava sendo, mesmo que parecesse muito complexo. Orochimaru não era um personagem que tinha lá uma grande razão pra viver, um grande sonho que ele tinha que alcançar, um grande objetivo maior. Na realidade, você percebia que ele era um personagem que era movido pela curiosidade. O único real interesse que esse personagem parecia já ter tido em algum momento é que ele era curioso a respeito do fator do que era a morte. Afinal de contas, ele acreditava em algo como, tipo, a vida não tem sentido se a morte é uma consequência. Então ele realmente era interessante. É uma das filosofias dele, né? Tipo, não filosofias, né? Mas é uma das características do Orochimaru. É interessante porque, tipo assim, ele segue naquela lógica do cientista louco, né? Não que ele seja cientista louco, mas não que ele precise de uma grande motivação. Ele só precisa de uma pequena... Não que ele precise de uma muito grande motivação, não seria a palavra certa, mas... Não que ele precisa de um sonho, né? Um sonho, um grande objetivo. Ele só precisa de uma pequena motivação pra conseguir seguir. E ele seguir, no caso, com seus objetivos, né? Vamos dizer assim. E ele é um personagem que abdica de tudo pra conseguir seguir aquele objetivo. Não que abdicaria de tudo, mas ele faria basicamente todo tipo de atrocidade pra chegar aonde ele deseja. É mais ou menos isso onde eu quero chegar. Cometendo os maiores crimes possíveis com a humanidade, talvez, né? Talvez. Tanto com ele, tanto com os outros. Tem essa também.
interessado Nem ele foge das experiências dele mesmo. no conceito de ser imortal, que era algo que, pasmem, ele já tinha alcançado há bastante tempo na história. Então tudo que movia ele... Eu faço pro segundo Hokage escolher o terceiro Hokage. As opções eram... Ah, tá. É verdade. Pra experimentos, coisas bizarras que ele fazia, experimentos brutais, ignorando o senso de vida das pessoas, descartando ninjas e vidas humanas como se não fossem nada, simplesmente em prol de aprender mais jutsus e conseguir mais poder, era tudo movido pelo fator curiosidade. Era um personagem muito interessante e com um potencial muito bom, principalmente depois do final da parte do Naruto clássico, né? Afinal de contas, talvez o Sasuke tenha ido embora justamente com ele. Então as pessoas tinham lá as maiores expectativas para aparições do Orochimaru em Naruto Shippuden. Afinal de contas, agora provavelmente ele seria um dos vilões principais da história. Teríamos um Orochimaru mais pesado, mais participante, como um dos vilões principais da trama, e é aí que a gente chega em Naruto Shippuden. E é claro que quem já viu vídeo de pessoas falando sobre Naruto clássico e falando sobre... Olha, tipo assim, eu vou dar uma colher de chá aqui, porque eu entendo o fato do Orochimaru ter sido jogado de escanteio. Eu entendo. Porque já tava meio que entendível que o vilão, realmente, os verdadeiros vilões de Naruto, seria Akatsuki. Dali pra frente seria Akatsuki. O Orochimaru, ele era ou um vilão que tava, tipo assim, meio que... Tava ali no meio, vamos dizer assim. Ele era um personagem que tava ali no meio. E uma hora ou outra ele ia ter que rodar, entendeu? Como? Aí, bom, já sabe, né, como é que ele rodou ali. Mas uma hora ele ia ter que rodar, entendeu? Ele só era um personagem que... Ele foi meio que colocado como uma maneira de fortalecer o Sasuke, vamos deixar assim. Não que ele se sirva só pra isso, obviamente. Mas cada um do trio, né, teve basicamente o seu caminho. A Sakura foi com a Tsunade, né, do trio lá dos protagonistas. O Naruto foi com o Jiraiya e o Sasuke foi com o Orochimaru. Mas já era entendível pra mim, acho que boa parte também da galera que assistia Naruto na época, que o foco provavelmente seria a Akatsuki. E foi isso mesmo, tipo, a foco foi a Akatsuki. Então eu entendo, em parte, em relação ao que aconteceu com o Orochimaru. Foi meu meh? Foi meu meh, entendeu? Tipo assim, eu preferiria que o Orochimaru teria ficado morto, talvez? Sim. Eu acho que esse negócio de ficar trazendo ele toda hora não foi legal. Tipo, ele morreu, mas depois trouxe ele de volta. Aí depois morreu de novo, mas aí trouxe ele de volta de novo. Tipo, eu não achei isso legal só pra querer utilizar ele, tipo, porque o Orochimaru, querendo ou não, ele é um personagem que é quase, não que ele seja um Deus Ex Machina, mas pelo fato dele conhecer muito, dele ser esse arquétipo de cientista maluco, né, é mais fácil pro autor querer desenvolver alguma coisa ali com o personagem pra criar algo diferente no meio da trama, como reviver o Hokage de novo, né, do que tentar desenrolar algo diferente. Então, é meu meh, tipo, que o autor foi fazendo com o Orochimaru. É meu meh. Eu preferia que ele tivesse o final dele de vilão mesmo, vilão, tipo, sendo o babacão, né, que queria possuir o corpo de um adolescente, que é totalmente criminoso. Preferiria, mas virou pai de família em Boruto, né. Naruto Shippuden, sabem que o Shippuden geralmente é quando as coisas pioram, né? É quando o Kishimoto perde a mão, esquece como escreve um roteiro, e aí ele simplesmente ignora. Em algum momento, o Orochimaru deixou de ser tipo um psicopata maluco que só queria poder e mais jutsus, e de repente ele virou tipo um doutor que fica na Vila da Folha ali no universo de Boruto e que ele tem um filho também, por alguma razão. Então alguma coisa com certeza absoluta aconteceu nesse meio do caminho. E o que aconteceu é simplesmente um pouco esquisito, né? Se a gente parar pra pensar. Chegamos então no Naruto Shippuden. Orochimaru demora bastante pra poder aparecer aqui no Shippuden em geral, né? Entrando e sendo tratado de uma forma estranha a partir dos momentos onde ele começa a aparecer. Vemos ele aparecendo uma vez ou outra aqui depois do clássico em geral, e algumas citações também de que em algum momento ele já chegou a fazer parte da Akatsuki, né? Que agora se tornaram os vilões principais ali da trama de Naruto na parte Shippuden. Temos um flashback aqui, uma aparição pequena ali, e a primeira aparição de verdade aqui do Orochimaru como personagem no Shippuden era meio que aquele momento onde ele luta com o Naruto transformado no modo de 4 caudas e tal, que essa luta aqui também é outra luta pica pra caramba. Sim, Nossa, é da hora. Eu vi tanto AMV de Bring Me to Life e Linkin Park dessa luta aqui, bagulho era zica mesmo, clássico. Porém o personagem ainda assim parecia um pouco estranho, menos ameaçador, menos imponente e até mesmo menos interessante do que a gente tinha ele no clássico.
clássico. Aqui ele parecia só um cara normal mesmo. Um cara normal que, claro, era muito forte, muito zica, manipulador, só que muito menos do que no clássico. Aqui, inclusive, ele parecia até um pouco mais empático de uma forma meio esquisita. Tipo, se a gente fosse lembrar lá do Naruto clássico, por exemplo, nós temos todo aquele arco da Tsunade, por exemplo, onde em certo momento na história, o Orochimaru tenta matar o Naruto, porque ele sabe que o Naruto tem a 9 caudas, e se a Akatsuki pegar a 9 caudas, isso pode ser um problema pra ele, porque os caras vão pegar muito poder. E ele não gostaria que isso acontecesse. Ele não consegue matar o Naruto, justamente porque o Jiraiya e a Tsunade estavam ali, e ia ser um problema pra ele tentar passar pelos dois. Aqui em Naruto Shippuden, o Orochimaru aprende a ter empatia pelo protagonista. Temos uma cena onde o Naruto e o Sasuke se encontram e tudo mais, no Shippuden pela primeira vez, né? O Sasuke tenta matar o Naruto, mas o Orochimaru interfere. Fala que não, é melhor que outro membro da Akatsuki mate o Naruto, não sei o que e tal, e eles vão embora. E deixam o Naruto vivo. Talvez parte da falta de objetivo do Orochimaru, além dele querer possuir um corpo de um Uchiha, que esse era o objetivo dele, pelo que parece principal, além de tudo, né? Ele queria um corpo jovem de Uchiha, né? Acho que a falta de objetivo dele depois disso é que acaba matando um pouco o personagem. Aí, tipo, o Kishimoto claramente ele quis trabalhar a Akatsuki depois. E o Orochimaru, ele foi, como eu falei, um pouco tempo atrás, parece que ele foi colocado apenas para ser, vamos dizer assim, a maneira de fortalecer o Sasuke. Tipo, a maneira mais viável, assim, de separar os personagens, né? Tipo, o Sasuke e o Naruto do núcleo, ao mesmo tempo que fortalecer ele. Então, por quê? fortalecer ele como, né? Olha a cobra. Sei lá. E depois disso, o Orochimaru fica bastante tempo fora de tela novamente pra só chegar a aparecer de novo quando é o momento do Sasuke passar o facão e degolar ele. Essa é uma fase da história onde muitas pessoas não gostam exatamente de como o Orochimaru foi tratado aqui, quase como se o personagem tivesse sido jogado de escanteio, sabe? Ele foi todo preparado ali no clássico pra poder ser um grande vilão, pra poder ter um grande arco e talvez alguma conclusão bem interessante. E aí quando a gente chega na etapa aqui do Shippuden, parece que o criador da história só pensou tipo, tem o Orochimaru ainda, eu tenho que dar um jeito de tirar ele da história do nada. Já sei. E aí ele vai lá e faz o Sasuke matar ele em uma luta bem anticlimática em geral, com todas aquelas 50 milhões de aspas, né? Porque o Orochimaru tava doente, ele tava nerfado, sem as mãos, não podia fazer nenhum jutsu e tal, aí o Sasuke consegue vencer ele. É extremamente anticlimático a ideia. Principalmente depois da gente ter tido ele tão preparado, ele era tão forte. Mas faz sentido. O merda é que faz sentido, mas, tipo, não a luta em si, mas faz sentido o resultado, mas vamos seguir. Mesmo que não tivesse nenhum jutsu e tal, e aí, de repente, o Sasuke superou ele muito rápido. Eu sei que toda a trama do personagem do Orochimaru também era muito sobre isso, né? Dele nunca ser páreo pra um personagem Uchiha. Tipo, o Itachi com 14 anos, quando entrou na Akatsuki, já tinha dado um pau nele uma vez. Aí o Sasuke foi lá, fez 16 e deu um pau no Orochimaru de novo. Não importa o quão sábio o maluco fosse, ele não conseguia vencer contra os herdeiros favoritos aí do criador do mangá. E como eu tinha dito pra vocês, depois disso daqui, a gente poderia dizer que de fato foi a morte verdadeira do personagem. Mesmo que ele tenha voltado algumas outras vezes, é engraçado, porque eu acho que a partir daqui, de fato, o personagem Orochimaru em si, aqui ele morre. Quer dizer, ele volta mais algumas vezes, né? Mais pra frente, ele volta... O nome do anime era pra ser Uchiha. Pior que é, né, cara? Pior que, tipo assim, o Kishimoto, ele tenta dar um pouco mais de importância pro Byakugan mais pra frente, pra outras coisas, só que, tipo assim, ele ficou tão em volta do clã Uchiha, né, porque, querendo ou não, vamos dizer assim, em parte um clã que tem uma grande importância na história, mas, pô, tem outras coisas também ali, mas ele deu tanta importância só pra isso, que o nome do anime podia ser Naruto e Uchihas, tá ligado? Tipo, um do lado do outro. Por Como exemplo, se fosse duplo sertanejo. lá na luta do Sasuke contra o Itachi, só pra poder ser humilhado lá pelo Itachi de novo. Ele aparece, é humilhado, aí depois ele tenta fugir, é humilhado de novo e morre. Aí de fato ele some mesmo, fica um bom tempo sem aparecer na história, sendo citado de vez em quando pra poder levantar um pouquinho a moral do personagem que tinha caído bastante. Esses fatores, tipo, ele tava doente, não tava com poder máximo, se ele tivesse a todo vapor o Sasuke tinha vencido. E todas aquelas coisas que, como não aconteceram, infelizmente deixavam algumas pessoas meio bad, já que o personagem acabou não tendo muito valor. E aí, a gente chega no último arco da Quarta Grande Guerra Ninja. Que é aqui, mano. Nossa, aqui se o Kishimoto... Isso porque ele não pegou a parte onde ele botou a luta do Sasuke versus o Itachi, né? Que ele absorve o selo lá, tirando o Orochimaru, que tava, tipo, vivo também dentro do selo lá do Sasuke. Porra, caraca. Ele não tinha matado o Orochimaru, ele decidiu que aqui ele ia matar.
a moral e a honra do personagem. Pelo menos esses pontos ele ia conseguir matar de vez, com certeza absoluta. Aqui é o Sasuke que revive o Orochimaru. E é tudo muito engraçado aqui, porque é só tirado da bunda do Kishimoto do nada. O Sasuke vai na Anko, que era uma outra pessoa que tinha a marca da maldição. Aí ele fala uns bagulho tipo, não, pô, é porque se a gente pegar um pouco da pele do Kabuto, que tá usando os poderes do Orochimaru, e a gente fizer os selos do jutsu da marca da maldição ao contrário, a gente consegue invocar ele porque ele tá vivo. Adoro como o conceito aqui é simplesmente tirado da bunda. Mesmo que Olha, isso aqui já, em tese, já foi apresentado na luta contra o Itachi, né? Eu acho uma merda? Eu acho uma merda. Pra mim, não faria sentido do mesmo jeito. Mas, tipo, isso foi, de certa forma, um pouquinho apresentado. Então, o Sasuke não tirou isso do nada, tá ligado? Isso aqui, eu tenho que proteger isso aqui, infelizmente. Desculpa, Lickzinho, mas você está errado aqui. o Orochimaru tivesse no corpo do Sasuke antes, né, porque o Sasuke literalmente falou em certo ponto da história que ele absorveu o corpo e os poderes do Orochimaru, nunca tinha sido introduzido na história antes o conceito... Ah, não. É, tem esse ponto também. Talvez eu esteja equivocado. Eu não assisti o Boruto, olha só, Naruto de novo. Então, vamos seguir. aleatório de que, tipo, o Orochimaru, sei lá, deixa um pedaço da consciência dele, da alma dele, sei lá, no corpo das pessoas que ele coloca a marca da maldição. Dane-se. É introduzido agora, você aceita que o Orochimaru tá vivo. Inclusive, você aceita o fato de que se você fizer o selo da marca da maldição ao contrário, você tira a marca e invoca o Orochimaru, porque aparentemente isso também é possível. E eu gosto que depois da... Eu acho essa ideia uma merda? Com certeza. Eu acho ridículo, tá ligado? Eu acho ridículo. Mas é o Orochimaru, né? Tipo, é o Orochimaru, o cientista maluco, né? Por que não? Que todos os pontos do personagem eles simplesmente são ignorados. Tipo, o fato de que o Orochimaru, por exemplo, com todo aquele jutsu, né? Isso foi explorado, inclusive, até metade do Shippuden, por exemplo. Quando o Orochimaru... Isso também quebra um pouco aquela ideia do Orochimaru querer ser imortal. Porque, tipo assim, em tese, ele quer viver assim. Quer pegar um corpo jovem e ser feliz, né? Tipo, continuar com os planos dele, com as paradas meio doidinhas dele. Em tese, era só ele colocar a porra do selo da maldição e ficar revivendo o tempo inteiro, né? Orochimaru luta com o Naruto, por exemplo, ele fala que aquele corpo que ele tinha pegado lá no clássico, aquele corpo tava debilitado, né? Tava, tipo, acabando o tempo de produto daquele corpo. Porque a gente sabe que o Orochimaru ficava mudando de corpo de tempos em tempos. Aqui, dane-se. Assim que ele é revivido, ele não precisa pegar outro corpo. Ah, ele tava sem os braços? Dane-se, isso não interfere em muita coisa. Ele perdeu um monte de corpo, morreu 2 vezes seguidas. Que eu não entendi porque o Orochimaru nunca estudou o Hidan. É, acho que porque ele nunca conseguiu capturar o Hidan. Talvez. E estranhamente... Ou porque o Kishimoto nunca pensou nessa ideia, né? Quando ele aparece aqui... No caso, a habilidade do Hidan é em volta da... O jutsu dele é em volta daquela religião dele, né? Parada assim. Não lembro muito bem como é que funciona. Ele tá, tipo, tão forte quanto ele era antes. Na realidade, a forma como ele aparece faz parecer que ele era, inclusive, mais forte do que ele era antes. Consistência na história pra quê, né? E a razão pela qual o personagem foi trazido de volta, pra mim, soa mais engraçada ainda, porque ele só é trazido de volta pra poder colocar os Hokages antigos dentro da história da guerra, né? Ele recupera os próprios braços. Quarta Guerra Ninja, Quarta Guerra Ninja. E tal, ele faz isso e de repente se contenta com a ideia de que agora ele tem interesse em assistir a história do Sasuke e o que ele vai fazer a partir de agora, porque ele simplesmente aceita o fato de que agora tem um monte de personagens mais fortes do que ele no universo de Naruto e não tem muito que ele possa fazer na guerra. Ele não tem interesse também na guerra, então ele só vai lá e fica olhando o resto da guerra. A ideia pro personagem ter tido essa brusca mudança de comportamento de um momento pro outro, aparentemente era porque, por alguma razão também é introduzido a ideia de que enquanto ele tava na marca da maldição, ele ficou assistindo as pessoas fazerem tudo que elas fizeram, por exemplo, dentro da Anko, né? Então ele viu toda... Pô, isso aqui é muito viajado. Pô, não dá não, mano. Isso aqui é muito viajado, mas vamos seguir. A história do Sasuke, ele viu o que o Sasuke fez, ele viu também que o Kabuto não seguiu uma ideia muito legal, e aí pronto, o maluco teve uma nova chance de voltar à vida, decidiu que iria mudar os caminhos ninjas dele, porque sei lá também. E como se já não bastasse isso, cara, tipo... O cara que cometeu as maiores atrocidades contra a humanidade, ele começou a olhar as outras pessoas e falou, pô, caraca, mano, caminho errado que eu segui, né? Caminho errado que eu segui. Olha o que meu aluno tá fazendo, mano. Olha o que meu pupilo tá fazendo. Pô, caraca, mano. Será que realmente eu segui o caminho certo? Acho que é melhor mudar, né? Ser o restante do que ele acaba fazendo em Naruto, não ironicamente em toda a história dos 700 capítulos de Naruto, o grande vilão da primeira parte da história acaba por não ter nenhuma grande conclusão. Se a gente for parar pra pensar, o Orochimaru ele teve tipo 3 lutas que, as 3, se a gente for pensar, meio que não tiveram uma grande conclusão, né? Tipo, a primeira luta do Sasuke contra ele foi uma apresentação, depois ele teve ali uma luta legal com o terceiro Hokage, depois ele lutou ali com o Naruto e com o Sasuke bem de leve uma vez, e é isso, o resto da história, ele só serve como uma ferramenta do roteiro. Precisamos trazer os Hokage de volta, usa o Orochimaru. Ó, ele precisa aparecer aqui depois na parte do Itachi pra poder ser humilhado. Mas... Acho que a falta de objetivo final pro Orochimaru acaba deixando o personagem meio vago. Pro Kishimoto,
como ele já tinha o intuito de querer trabalhar a Akatsuki mais pra frente, e o Orochimaru, ele tinha desenvolvido o Orochimaru anteriormente no clássico, e o intuito do Orochimaru ficou apenas como vamos dizer assim, aquele que vai treinar o Sasuke, né? Mas o Sasuke, ele tem que seguir o seu caminho, ele vai ir atrás da vingança dele, consequentemente depois eles vão se encontrar com o Naruto, como a gente vê depois, né, por causa da guerra, mas aí, tipo, até aí chegar nessa parte eu não sabia, né? É... Até então, como é que fica o Orochimaru? Porque o Orochimaru, ele tava com o Sasuke com o intuito de querer pegar o corpo jovem dele, né? É meio merda falar isso, mas é exatamente isso. Ele queria pegar o corpo do Sasuke. É uma merda, meio uma merda falar isso, mas ele queria pegar o corpo do Sasuke. Depois disso, cara, o que o personagem ia fazer? Ele ia continuar com os planos dele, só que o que seriam os planos dele? Entendeu? O personagem fica vago. Ele não tem um grande objetivo. Entendeu? Então, o personagem, ele, pra mim, seria melhor ele ter caído da maneira que ele caiu, naquela luta lá brega, meu meh, ele todo nerfado contra o Sasuke, do que ele voltando mais 3 vezes depois, por meio daquele selo meio doido com o celular amaldiçoado dele. Tipo, eu prefiro melhor, eu acho melhor ele ter morrido daquela maneira, patética, não conseguindo concluir o objetivo dele, e falhando novamente contra mais um Uchiha, do que ele voltando de novo e tomando um sacode. Voltando de novo, tomando um sacode, voltando de novo, depois ficando submisso, ficando dócil, tá ligado? Eu prefiro assim, porque não tem muito sentido ele ter mudado totalmente a filosofia dele, ou, sei lá, o jeito dele ser. Depois de tudo que ele fez, tipo, não tem muito sentido com o personagem. Depois de tudo que ele fez, cara, ele matou o próprio sensei dele, mano. Tipo, às vezes esquece, mas ele matou o próprio sensei dele, mano. Tipo, é loucura isso. O personagem, tipo assim, ele tem uma mudança assim, entendeu? Tipo, aí ele ficou assim, Mas, em geral, ele não faz mais grandes no coisas. estalo. E como se não bastasse isso ser ruim o suficiente, a gente também tem aquela quebra principal ali do universo de Boruto, que isso aí eu já considero chutar cachorro morto. Que é só uma das coisas mais engraçadas, inclusive, jovens, porque eu sei, todos vocês sabem que Boruto, se a gente for comparar com Naruto, tem claramente uma abordagem um pouco mais infantil, né? Um pouco mais simplória do que as abordagens de Naruto. Mas vocês não acham engraçado pensar que, tipo, volta pra Naruto clássico. Orochimaru é considerado como um criminoso de guerra pra Vila da Folha, sabe? Ele matou milhares de pessoas, roubou ninjas, fez experimentos em pessoas inocentes, matou o terceiro Hokage da Vila da Folha, levou o Sasuke embora, fez assassinatos em massa, ele tentou tomar o controle da Vila da Folha à força. E aí depois de tudo isso, passou pro Shippuden e ele virou só tipo um cara que não parece ser exatamente gente fina, mas é tranquilo de você lidar com ele. Você pode deixar um grupo de crianças de 10, 15 anos ir lá no laboratório dele que ele não... Eu acho que dependente de como o Boruto tá, né, tranquilo não. Se deixaram, os pais são irresponsáveis. vai fazer nada. É um rapaz suave. É um rapaz tão tranquilo, inclusive, que ele pode Boruto ter um Shippuden laboratório tá ali. sério. Ah, eu não sei, cara, não sei. Não sei de nada de Boruto, não. Vou ficar quieto. E perto da Vila da Folha, ninguém Boruto acha nada Shippuden é estranho. fogo. Ele vai ficar ali no canto, se ninguém mexer com ele, ele não mexe com ninguém. Inclusive também, ele virou pai do Mitsuki, né, que essa pra mim é maravilhosa, o fato de que o Mitsuki é um personagem que vai pra Vila da Folha e ele acaba caindo, mano, pra entrar no mesmo time que o Boruto, que é filho do Hokage, e a Sarada, que é filho do Sasuke, que é simplesmente a coisa mais maravilhosa do mundo, né? O filho do Naruto, que é, tipo, uma das crianças mais importantes da vila ali, junto com o filho do cara que talvez já tenha tido a vontade aí de destruir a vila e pegar o controle dela pra si à força, juntamente com a Sarada, que talvez seja uma personagem do clã. Ó, em defesa do Mitsuki, Mitsuri, eu esqueci o nome dele. O Milikizé acabou de falar. Em defesa dele, o moleque tem nada a ver com isso. O Orochimaru fez a merda, o moleque só nasceu. Uchiha, vulgo, tendo relação ali direta praticamente com o Orochimaru, que é um cara que passou 99% da vida dele no anime atrás de um corpo que tinha Sharingan. Mas todo mundo na vila olha isso e fala, tranquilo, deve dar nada de errado não. E ironicamente, não dá nada de errado, porque o personagem foi simplesmente morto. Agora ele é só um cara normal, básico. E sabe qual é a coisa mais engraçada a respeito de tudo isso, jovens? É que eu não sei exatamente o porquê isso aconteceu. Tipo, qual exatamente era a ideia do Kishimoto planejada pro Orochimaru? Qual era a brisa que ele tava planejando aqui? Nenhuma. Ele só utilizou ele como uma maneira de... né? Ele só utilizou o Orochimaru pra facilitar o roteiro em alguns momentos e depois... O Orochimaru meio que tava vivo e sem utilidade na trama, porque ele era um vilão. Ele teve que mudar as características do vilão mesmo que ele mesmo criou, tipo, de maneira abrupta, só pra depois meio que deixar ele parado, assim. Não tem muita lógica manter o Orochimaru. Então, ele vira só um cientista da vila, tipo, afastado. É isso.
Orochimaru, ele saiu de um dos maiores vilões do mundo de Naruto pra um cientista afastado da vila, porque a galera acho que também não confia tanto assim nele. Depois de ter matado o personagem, trazido ele de volta, depois mata, traz de volta de novo. É muito estranho de pensar nisso, mas se vocês pararem pra poder observar, o Orochimaru não parece um personagem muito jogado de escanteio durante toda a história de Naruto, mesmo Me diga um personagem de Naruto que não é jogado de escanteio sem ser Naruto e Sasuke. Por favor. pro grande potencial que ele tinha. Eu realmente não consigo entender direito qual é a ideia de criar um personagem tão interessante pra depois não utilizar. Mesmo que muitos outros personagens da história de Naruto tenham sofrido desse mesmo detalhe, né? Tipo Rock Lee, que é um personagem muito pica e depois não aparece mais. Neji, outros personagens da Vila da Folha. Mesmo que o Kishimoto já tenha esse vício aí de criar 500 personagens e trabalhar 2 deles, o Orochimaru especificamente eu acho que é até muito Cara, é literal, né? Literal. Ele cria 500 personagens e só trabalha 2. É literal isso. estranho, principalmente pelo fato de que ele tinha tudo a ver com o Naruto e com o Sasuke, que eram os 2 personagens que mais foram trabalhados na obra. Mas mesmo assim, meu mano Orochimaru só foi um personagem sem dúvida alguma abandonado. Mas enfim, e você que tá assistindo aqui? O que você acha disso? Não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Cara, eu acho que o Orochimaru, ele... Tipo assim, eu acho que pra mim, ele foi um daqueles personagens que só perdeu o objetivo mesmo. Tipo, o autor, ele criou o personagem pra ter um objetivo. Depois, ele só perdeu... Na verdade, ele criou com um intuito, desculpa, não objetivo. Criou para certo intuito. Depois, ele tentou trabalhar outra coisa, né? Tentou trabalhar outros vilões, outro grupo, que foi a Akatsuki. E, consequentemente, ele tinha que desenvolver a história e o Orochimaru ainda existia. Então, ele teve que apagar o Orochimaru. Nessa brincadeira, ele teve que trazer o Orochimaru de volta para utilizar ele em outra trama para poder facilitar também a vida dele. E depois o Orochimaru ficou esquecido, porque não tinha mais o que fazer. O Orochimaru já não tinha mais utilidade. A utilidade dele era para aquele momento tal. Depois disso, ele ficou vivo e não sabe mais o que fazer com ele. E o Orochimaru até então, né? Ele é um personagem que ficou sem propósito, né? Com o decorrer do tempo. Tipo, o objetivo dele era o Sasuke. Depois que ele desistiu do Sasuke, ele meio que vira um personagem sem propósito. Então, ele fica meio que nesse limbo, assim, sem nem nada pra poder trabalhar em cima. É meio meh o que aconteceu com o Orochimaru. É meio triste ver o que aconteceu com o Orochimaru. Tendo um desenvolvimento tão interessante pro personagem, lá do clássico, e depois pro Shippuden pra ele só virar um degrau, e depois só uma ferramenta de roteiro, é meio merda, é meio merda. Tipo, é triste ver o que aconteceu com o Orochimaru. Mas pelo menos o Orochimaru teve alguma função, né? Tem personagem aí que, bom, personagem aí que foi só jogado de escanteio, né? Triste. Cara, é isso, né? Tem outros personagens no Naruto também, outros, até vilões mesmo que foram utilizados dessa maneira. Mas comenta aqui embaixo, família, o que vocês acham em relação ao Orochimaru. Aproveita e deixa o like se estiver pra dar aquela fortalecida. Só lembrando aí, segue na roxinha onde eu faço minhas lives, acompanha os animes da temporada. E também vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar, o link está aqui embaixo. Tô me enrolando aqui porque eu quero beber água. Bebam água. E é isso, família. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até daqui a pouco e me despeço. Fui!